Hoje é 27 de julho de 1953 e o armistício da Guerra da Coreia deixa para trás uma terra estilhaçada, com um PIB per capita inferior ao do Haiti e da Etiópia. A Coreia do Sul era um dos lugares mais pobres e desesperançosos do mundo. Sem recursos naturais abundantes, sem petróleo e com um relevo montanhoso que dificultava a agricultura em larga escala, o país dependia amplamente da ajuda internacional. Mas em poucas décadas ocorreu uma transformação extraordinária. O chamado milagre do Rio Han converteu um país devastado em uma potência tecnológica e industrial. De receptora de ajuda da Associação Internacional do Desenvolvimento, a Coreia do Sul tornou-se uma doadora global, ascendendo como uma das maiores potências econômicas do planeta. Como um país pobre, com limitações agrícolas e poucos recursos naturais, conseguiu se industrializar e conquistar mercados globais? Neste vídeo, veremos a geografia, a história e a economia da Coreia do Sul, desde a Idade Antiga até os tempos atuais. A base física da Coreia do Sul é definida por uma estabilidade geológica milenar, contrastando drasticamente com a atividade tectônica volátil de seus vizinhos imediatos, como o arquipélago japonês. Geologicamente, o território sul-coreano é composto em sua vasta maioria por rochas do período pré-cambriano, com idade superior a 540 milhões de anos, onde predominam o granito e o gneiss. Esta fundação antiga confere ao país um relevo caracterizado por montanhas erodidas e vales estreitos, resultando em uma paisagem que os primeiros visitantes europeus descreveram poeticamente como um mar em meio a uma forte tempestade. Ao contrário do Japão, a Península Coreana não possui vulcões ativos e é considerada sismicamente estável, embora registros históricos da dinastia Goryeo mencionem atividades vulcânicas no Monte Halla entre os anos 918 e 1392 d.C. A atividade contemporânea limita-se às fontes termais espalhadas pela península, indicativas de um vulcanismo residual de baixo nível. O relevo da Coreia do Sul é intrinsecamente assimétrico, uma característica descrita como leste alto e oeste baixo. Cerca de 3/4 da área total do país consistem em montanhas e terras altas. A espinha dorsal topográfica da península é a Cordilheira de Taebaek, que se estende da direção norte-sul ao longo da costa leste. As altitudes na Coreia do Sul são moderadas se comparadas a sistemas orográficos, como os Alpes ou o Himalaia. O Monte Seorak, na Cordilheira de Taebaek, atinge 1.708 metros, enquanto o Monte Jiri, nas montanhas Sobaek, alcança 1.915 metros. A geografia costeira da Coreia do Sul é um estudo em contrastes geomorfológicos. A costa leste é relativamente reta e não apresenta grandes recortes, uma consequência do soerguimento gradual da massa terrestre nessa região. Em oposição, as costas sul e oeste são extremamente irregulares e recortadas, caracterizando-se como costas do tipo ria, que basicamente são vales fluviais inundados. No oeste, banhado pelo Mar Amarelo, a enorme amplitude das marés criou extensas planícies de lama que são ecossistemas cruciais para a biodiversidade local. Fazendo uma breve comparação com seu vizinho, enquanto a Coreia do Sul possui cerca de 70 a 75% do território montanhoso, na Coreia do Norte essa proporção chega a 80%. Mais importante ainda é a concentração de altitudes elevadas. Todas as montanhas da península que excedem 2.000 metros de altitude estão localizadas no norte. A hidrografia é ditada pela inclinação leste-oeste do relevo. Os rios Naktongang, Han e Jeon são as artérias vitais que drenam para o Mar Amarelo e o Estreito da Coreia. Além disso, eles são essenciais para o suprimento das indústrias, agricultura e das residências na região. O fluxo é sazonalmente volátil. As monções de verão concentram até 60% da precipitação anual em apenas 3 meses. Essa irregularidade exige uma gestão rigorosa por barragens para conter inundações catastróficas no verão e garantir o suprimento hídrico industrial durante os invernos secos. O ambiente é desfavorável à agricultura extensiva, menos de 25% do território é cultivável, além da escassez de terras planas. Os solos derivados das rochas antigas são tipicamente ácidos, lavados pela chuva que remove nutrientes e pobres em matéria orgânica do solo. Embora o país seja produtivo em arroz e ginseng de alta qualidade, a autossuficiência em grãos básicos como trigo e soja é inviável, forçando a dependência de importações massivas. Nos recursos, a Coreia do Sul carece da energia fóssil, importando 98% de seu petróleo e gás,
Contudo, detém reservas mundiais significativas de tungstênio e grafite. Além desses principais recursos, outras reservas mais relevantes incluem carvão, minério de ferro, ouro, prata, chumbo e zinco. Reservas que ajudaram a Coreia do Sul no início da Revolução Industrial. Porém, a definição de recursos importantes para a Coreia do Sul vem mudando nas últimas décadas, pois a sobrevivência de suas indústrias de semicondutores, baterias e inteligência artificial depende agora da segurança de suprimento de minerais críticos, como lítio, cobalto, níquel, manganês e terras raras, que acabam sendo importados da China ou de outros países. A Península Coreana, ao longo de milênios, não funcionou apenas como uma extensão geográfica do continente asiático, mas como um fulcro civilizacional onde as pressões tectônicas da política chinesa e as ambições marítimas do arquipélago japonês se encontraram, colidiram e se sintetizaram. A história da Coreia começa tradicionalmente com a fundação de Gojoseon, em 2333 a.C., por Tanguongon, figura entre a mitologia e a proto-história. Evidências arqueológicas indicam que no início do século IV a.C., Gojoseon emergiu como um reino centralizado, estendendo-se pela região de Pyongyang e partes da Manchúria. A transição para a Idade do Ferro impulsionou a economia. O desenvolvimento de ferramentas de ferro, como arados e foices, aumentou a produtividade agrícola, permitindo o crescimento populacional e estruturas sociais mais complexas. Gojoseon também funcionou como ponto de entrada para tecnologias metalúrgicas chinesas, que após passarem pela península, alcançaram o arquipélago japonês. Militarmente, armas de ferro, carruagens e cavalos de guerra permitiram formar uma liga tribal, sob liderança centralizada, atraindo a atenção da dinastia Han. O conflito entre Gojoseon e a China Han, em 108 a.C., exemplifica a primeira grande intervenção continental na península. A derrota de Gojoseon resultou na criação de 4 comandos militares chineses, sendo Lelang Commandery o mais importante. Esse período de ocupação chinesa ajudou a consolidar o papel da Coreia como um canal cultural. Através desses comandos, o sistema de escrita chinês, modelo burocrático e o budismo começaram a influenciar a sociedade coreana, estabelecendo bases administrativas que dinastias posteriores transformariam em instituições nacionais. Com o colapso do poder chinês na península, surgiram 3 entidades políticas dominantes: Goguryeo ao norte, Baekje ao sudoeste e Silla ao sudeste. Este período, entre 57 a.C. e 668 d.C., foi definido por um estado de guerra quase perpétuo, o que forçou a criação de sistemas militares altamente centralizados e instituições de treinamento de elite. Goguryeo, o maior dos reinos, desenvolveu-se como uma potência militarista na Manchúria, atuando como um escudo para o restante da península contra invasões das tribos nômades e das dinastias Sui e Tang. Em contraste, Baekje destacou-se como uma potência marítima frequentemente chamada de Fenícia da Ásia Oriental, por sua habilidade náutica e por seu papel na disseminação do budismo e da metalurgia ferrosa para o Japão antigo. A unificação da península sob Silla em 668 depois da Era Comum, com o apoio militar da China Tang, representou a primeira vitória de uma potência de balanço de poder. Silla reconheceu a suzerania chinesa para garantir sua sobrevivência, mas manteve uma forte independência administrativa, um padrão recorrente na história coreana. A ascensão da dinastia Goryeo marcou o auge da Coreia como centro do comércio internacional. O porto de Bayeondo, na foz do rio Yeongjong, perto da capital, tornou-se núcleo de uma rede comercial que se estendia da Arábia ao Japão. A economia de Goryeo era industrialmente avançada para a época, exportando produtos de luxo como selador incrustado e papel de alta qualidade, valorizado na corte da dinastia Song. Esse dinamismo foi interrompido pelas invasões mongóis do século XIII. Entre 1231 e 1259, ocorreram 6 campanhas contra Goryeo. A resistência foi intensa, com a corte refugiando-se na ilha de Gwanghwa por décadas. Mas o custo humano e material foi enorme. Os mongóis anexaram partes do norte e usaram a Coreia como base logística para as invasões fracassadas do Japão em 1274 e 1281, assim exigindo navios e soldados da península.
Fundada em 1392, a dinastia Joseon buscou estabilizar a península através da adoção do neoconfucionismo e de uma relação tributária formal com a dinastia Ming. Economicamente, Joseon priorizou a estabilidade agrária e uma estrutura social rígida, dividida entre elites e os plebeus. Contudo, a despriorização das artes militares em favor da erudição civil deixou o reino vulnerável ao Japão de Toyotomi Hideyoshi. A invasão japonesa de 1592 tornou-se um dos maiores conflitos do século XVI. O Japão mobilizou uma força de invasão equipada com armas de fogo, os arcabuses, que superaram as capacidades terrestres de Joseon. A marinha de Joseon, liderada pelos almirantes Yi Shun-shin, tornou-se decisiva para interromper as linhas de suprimento japonesas, com o uso do Gyobukson, os famosos navios tartarugas. Esses navios eram blindados com uma madeira espessa, coberto por espinhos de ferro para impedir abordagens e equipamentos com dezenas de canhões, além de uma cabeça de dragão que liberava fumaça, garantindo vantagem naval contra os invasores. Apesar da vitória com o apoio chinês, a economia de Joseon foi devastada, grande parte da população ficou desabrigada e a agricultura foi gravemente destruída, levando a relatos de fome extrema registrados nos diários de guerra de Ruimun. O Japão também sequestrou milhares de artesãos coreanos, transferindo tecnologias de porcelana e impressão para o arquipélago e fortalecendo a economia do período Edo. No total, somando a primeira e a segunda invasão japonesa, o Japão mobilizou cerca de 300 mil homens. Já a Coreia é mais difícil de estimar, pois o exército coreano inicialmente era formado por tropas regulares, mas posteriormente passou a recrutar milícias. No total, a Coreia do Sul acabou perdendo mais de 260 mil homens. A fraqueza da dinastia Joseon após a Guerra de Imjin coincidiu com a ascensão dos Manchus na Manchúria. Joseon enfrentou duas invasões Manchus em 1627 e 1636. A invasão de 1636 ocorreu em resposta à lealdade contínua de Joseon à dinastia Ming. O rei Injo de Joseon foi forçado a render-se no Forte Nanhan após um cerco de 45 dias, marcando uma mudança da suzerania da Coreia do Sul da Ming para a dinastia Qing. A submissão de Joseon envolveu termos econômicos e políticos severos. O acordo impôs pagamentos de indenizações de guerra em grande escala, incluindo ouro, prata e tecido, além da obrigação de enviar tributos anuais à corte de Pequim, principalmente grãos, cavalos e produtos locais. Como garantia de lealdade, membros da família real foram mantidos como reféns. Paralelamente, o reino também foi obrigado a abrir mercados de fronteira, especialmente em cidades como Uiju, permitindo que esses centros comerciais suprissem diretamente as necessidades econômicas dos Manchus. Durante os séculos 17 e 18, a Coreia recuperou-se economicamente através do seu papel no comércio de prata e seda. Como o Japão era grande produtor de prata e a China possuía forte demanda para seu sistema fiscal, a dinastia Joseon atuou como intermediária. A prata saía de Nagasaki e passava por Waegwan até chegar aos mercadores coreanos que a levavam para Pequim em troca de seda crua chinesa e tecidos de luxo, depois reexportados ao Japão com lucro. Esse período viu o surgimento de uma economia bimétrica em Joseon, na qual a prata era utilizada para transações internacionais e o cobre para o comércio doméstico. O ginseng coreano se tornou uma exportação vital, levando o governo a regular sua produção para evitar contrabando e garantir receita fiscal. O século XVIII marcou uma era de reformas influenciadas pelo movimento Shilhak. A principal mudança foi a lei do imposto uniforme, que reuniu tributos locais em um único imposto sobre uma terra pago em arroz, tecido ou moeda. Apesar desses avanços, ao final do século XIX registrou queda na produtividade devido a desastres naturais e ao desmatamento causado pela demanda de combustível para o sistema de aquecimento Ondol. A abertura da Coreia pelo Tratado de Ganghwa, em 1876, marcou o início de uma transição turbulenta. O Japão, modernizado após a reestruturação Meiji, utilizou a diplomacia das canhoneiras para forçar a abertura dos portos. No final do século XIX, o comércio externo da Coreia expandiu-se rapidamente. Em 1889, a população de Joseon era de cerca de 16 milhões de habitantes.
Militarmente, Joseon tentou desesperadamente modernizar-se através da criação da Força de Habilidades Especiais e da compra de armamento ocidental. Em meados da década de 1890, o exército consistia em cerca de 3.000 a 50.000 soldados, mas a falta de treinamento consistente e a interferência política estrangeira limitaram sua eficiência contra as invasões subsequentes. Com a anexação formal em 1910, o Japão iniciou um processo de transformação radical da Coreia em um centro industrial e logístico para apoiar seu império na Ásia continental. A infraestrutura ferroviária liderada pela Korean Government Railways foi construída para facilitar o movimento de tropas para a Manchúria e a extração de minerais do norte da península. A Coreia experimentou um crescimento industrial excepcional durante este período, embora voltado para as necessidades de guerra do Japão. A produção industrial cresceu cerca de 10% ao ano, e na década de 1940, metade da produção fábril era em indústria pesada, concentrada principalmente no norte da península, devido à proximidade com recursos minerais e energia hidrelétrica. No entanto, esse crescimento veio com um custo humano severo. A força de trabalho ferroviária, por exemplo, era composta majoritariamente por japoneses em cargos de gestão e técnicos, entre 60% a 70%, enquanto os coreanos eram recrutados principalmente como trabalhadores manuais, sob condições discriminatórias. A partir de 1937, com a invasão da China, o Japão impôs a Lei de Mobilização Nacional na Coreia. Milhões de coreanos foram forçados a trabalhar em minas e fábricas. Dezenas de milhares foram recrutados para o exército japonês e milhares de mulheres foram escravizadas como mulheres de confronto. Em 1945, a Coreia era a segunda nação mais industrializada da Ásia, mas sua economia estava totalmente integrada à máquina de guerra japonesa e desprovida de autonomia. A rendição do Japão em agosto de 1945 trouxe a libertação, mas também a divisão imediata da península em zonas de ocupação soviética e americana. Esta partição criou um desequilíbrio econômico estrutural que paralisaria ambos os lados por anos. A Coreia do Sul herdou uma economia predominantemente agrícola, com uma população em rápido crescimento, sem a energia ou as matérias-primas necessárias para a reconstrução. A Coreia do Norte possuía a base industrial e elétrica, mas carecia do solo fértil para alimentar sua população. A Guerra da Coreia entre 1950 e 1953 aniquilou a infraestrutura industrial incipiente. O conflito devastou 70% das indústrias têxtil e química, 40% da máquina agrícola e 80% das usinas elétricas, reduzindo a produção de energia para 11.000 kWh, 1/8 do nível de 1948. Dados do Ministério dos Transportes revelam a destruição de 46,9% da malha ferroviária e 600.000 habitações. O prejuízo total de 41,23 bilhões de won equivalia a 86% do PNB de 1953. O comércio exterior despencou de 208 milhões de dólares em 1948 para apenas 2,9 milhões em 1950. Após 1953, a Coreia dependia de ajuda dos Estados Unidos, que financiava 80% das receitas governamentais. A guinada ocorreu sob Park Chung-hee em 1961, com a criação do Conselho de Planejamento Econômico, que assumiu o controle do crédito bancário para empresas que batiam metas de exportação. O primeiro plano quinquenal, de 1962 a 1966, elevou exportações de 41 milhões para 250 milhões de dólares. Na década de 1960, as exportações cresceram 39% ao ano, enquanto o PIB aumentava em uma média de 8,8%. Em 1973, a política de indústria pesada e química priorizou 6 setores, incluindo siderurgia e construção naval. O complexo de Pohang foi vital para que a indústria pesada superasse a leve em produção total, já em 1981. O milagre do Rio Han consolidou os chaebols, como Samsung, Hyundai e LG, como braços da política industrial. Eles recebiam crédito subsidiado, proteção estatal, mas é claro, com metas de exportação.
Entre 1962 e 1989, o PIB nacional expandiu de 2,7 bilhões para 230 bilhões de dólares e a renda per capita subiu de 103 para 5.438 dólares. O setor da manufatura saltou de 14,3% para 30,3% do PIB até 1987. O movimento Saemal-Undong integrou o campo. Investimentos de 2,5 trilhões de won permitiram que a renda rural alcançasse a urbana na década de 70. Fábricas rurais geraram 438 milhões de dólares em exportação entre 1973 e 1977. A década de 1980 iniciou a liberalização econômica para conter a inflação, que atingiu cerca de 35% em 1980. O déficit orçamentário caiu para aproximadamente 1% do PNB em 1985. Contudo, o elevado endividamento dos chaebols, alguns com dívidas sobre patrimônio frequentemente acima de 500%, isso tornou o sistema financeiro vulnerável e culminou na crise asiática de 1997. Com reservas cambiais inferiores a 7 bilhões de dólares, a Coreia obteve um pacote de resgate de 58,4 bilhões liderados pelo FMI. O programa de reestruturação, conhecido como Big Deal, impôs a redução do endividamento para níveis próximos de 200%, enquanto a falência do grupo da Yehol simbolizou o fim do protecionismo corporativo absoluto. O PIB contraiu 6,7% em 1998, mas recuperou-se rapidamente com reformas estruturais e maior abertura ao capital estrangeiro. No século XXI, a Coreia lidera a economia digital, com penetração na internet de 94,5%. Semicondutores são o pilar mestre, com exportações de 141,9 bilhões de dólares em 2024. A onda coreana tornou-se motor estratégico. As exportações de conteúdo cultural atingiram 14,08 bilhões de dólares em 2024, com destaque para jogos, que respondem por 60,4% desse valor. Estima-se que a cada 100 dólares em K-Content gerem 248 dólares em bens de consumo adicionais, como K-Beauty, cujas exportações superam 10 bilhões de dólares. Em 2025, a Coreia do Sul projeta crescimento próximo de 1% e possui um PIB nominal de cerca de 1,87 trilhão de dólares. O país enfrenta, porém, desafios estruturais, como a contração populacional e o elevado endividamento imobiliário. Estudos indicam que a taxa de crescimento potencial pode cair para perto de 0% até 2040, caso a produtividade estagne e a força de trabalho continue diminuindo. Em resposta, o governo promete novas estratégias de inovação industrial voltadas para a biotecnologia, defesa, inteligência artificial e tecnologias avançadas, buscando garantir um novo salto competitivo na economia global. Contudo, o futuro da Coreia do Sul é incerto. O país, além dos problemas com sua taxa de fecundidade, também convive com a ameaça de seu vizinho, a Coreia do Norte. Com a possível redução econômica e populacional sul-coreana, a Coreia do Norte poderia apenas esperar por uma grande crise para tentar invadir seu vizinho, já que, tecnicamente, a Guerra da Coreia nunca acabou, apenas um cessar-fogo foi assinado, e a guerra ainda continua no papel. Resta saber se, no futuro, a Coreia do Sul conseguirá se recuperar de suas crises ou se acabará, como muitos outros países, enfrentando um lento declínio. Afinal, a queda da taxa de fecundidade não é um problema apenas da Coreia do Sul, mas sim uma questão cada vez mais global. Contudo, essas respostas apenas o futuro poderá nos revelar.